Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre a primeira partida da final do Parazão 2025 realizada ontem à noite no Mangueirão, onde o Leão venceu seu rival pelo placar de 3-2 e tem agora uma pequena vantagem para o jogo da volta, que também será realizado no Estádio Olímpico do Pará no próximo domingo. A gente vai conversar sobre o que deu certo, o que deu de errado, sobre a atmosfera do que é um clássico, da maneira que você precisa lidar com este jogo tão importante, e também trazer para vocês aqui as informações a respeito do estado de saúde do meia Jaderson, que saiu ontem com uma lesão, na cabeça e preocupou todos nós. A gente vai conversar bastante aqui com vocês sobre o lance mais polêmico da partida, o pênalti marcado a favor do Paysandu, e já projetar este confronto aí do domingo que vale o título do Parazão 2025. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, bora começar a conversar sobre esse clássico de ontem à noite lá no Mangueirão, onde não faltou emoção. Foi um dos melhores repás aí do século, sem dúvida alguma, em que o Clube do Remo venceu por 3-2, mas que poderia ter até um placar mais elástico. O Remo que iniciou a partida muito bem, colocando ali o seu adversário no campo de defesa, empurrando o Paysandu para o campo de defesa e tendo ali o maior domínio territorial da partida. Não à toa que o Leão abriu o placar muito cedo, com o Janderson aproveitando o cruzamento do Sávio, a bola passou ali na frente do Viseu, que puxou a marcação, e o Janderson finalizou abrindo o placar para o Leão Azul Paraense. Depois disso, o Paysandu saiu um pouco mais para o jogo, abriu alguns espaços para o Remo, que também tentava nos contra-ataques fazer o segundo gol, e esse segundo gol veio numa bola parada, que graças a Deus tem se tornado aí uma arma para o Clube do Remo nos últimos jogos. A gente marcou o gol contra o Criciúma dessa forma, marcamos também contra o Amazonas e ontem mais uma vez. Cruzamento do Sávio, dessa vez gol do William Klaus, que pegou ali a zaga do Paysandu desprevenida e cabeceou sem chances para o goleiro Matheus Nogueira. O Remo, depois disso, seguiu amassando o Paysandu, seguiu impondo o seu ritmo, podendo fazer 3, 4 ainda no primeiro tempo. Mas aí é o que tá, Aí é que tá a chave do porquê que o clássico é tão importante. Porque que o clássico é um jogo em que você não pode vacilar em nenhum momento. É um jogo totalmente atípico. O Pavani foi brincar na frente da área, foi dar 1, 2, 3 traços, já estava com a jogada controlada, poderia ter soltado a bola, poderia ter recuado para o Marcelo Rangel sem nenhum tipo de problema. Ele vacila na frente do Benítez, que rouba a bola e cava o pênalti, Não teve nenhum tipo de contato. O Benítez, inclusive, tropeça nele mesmo. O Daronco, no primeiro momento, não marcou nada. O Bandeira é que corre para o fundo ali para marcar o pênalti. E o VAR, de maneira inacreditável, De maneira inacreditável, não faz nada, não aciona ali o Anderson Daronco para que ele volte atrás e não marque a penalidade máxima. Eu queria só saber o porquê agora não tem nenhum bicolor falando de arbitragem. Eles que reclamaram no jogo contra o Bahia de que o Paysandu tinha sido assaltado, naquele confronto da Copa do Brasil, e ontem não falaram nada a respeito do erro do Anderson Daronco. Mas enfim, eu não vou ficar falando de arbitragem aqui também, porque Remo e Paysandu apoiaram, A atual presidência da CBF não tem moral nenhuma para falar de arbitragem. A arbitragem é um assunto que nem Remo nem Paysandu tem moral para falar. Mas aquilo não foi pênalti. Independentemente disso, o Pavani não pode brincar do jeito que ele brincou, em clássico principalmente. E esse lance do Pavani trouxe o Paysandu para o jogo e trouxe a torcida do Paysandu que estava calada.
Os caras não estavam falando nada na arquibancada, estavam sentindo o jogo bom que o Remo estava fazendo, o jogo controlado que o Remo estava fazendo, e com esse pênalti o Paysandu volta para o jogo. O Remo sente o gol de pênalti, sente o erro do Pavani, o time fica ali desbaratinado uns 10 minutos, e aproveitando esses vacilos defensivos do Remo, o Paysandu rouba uma outra bola e consegue empatar o jogo com o Benítez. Aí o lado B veio a loucura, né? Veio abaixo. A atmosfera do estádio mudou completamente. A gente que estava mandando virou com o Paysandu empolgado e conseguindo o empate. Só que como eu conversei com alguns colegas ontem, conversei também na live pós-jogo com vocês. Ainda bem, ou menos mal, podemos dizer assim, que esse erro do Pavani, esse apagão do Remo no primeiro tempo aconteceu na primeira etapa. Porque se isso acontece no fim do jogo, no segundo tempo, isso poderia não só impactar o resultado de ontem, como impactar também o jogo de domingo, porque o Paysandu viria grandão para o jogo de domingo, iria com a moral elevada para o jogo de domingo, e a gente poderia sentir psicologicamente tudo isso. É por isso que eu falo que não pode ter vacilo, não pode ter nenhum tipo de descuido, porque um lance muda a história de um jogo. Então o Remo volta do intervalo, o time com certeza, né, deve ter se cobrado bastante ali na conversa com o Daniel Paulista para não ter nenhum tipo de erro. E o time volta com a mesma pegada do início do primeiro tempo, controlando o jogo, sendo perigoso, acumulando ali algumas chances perdidas, mas numa cobrança de falta perfeita do Sávio, ele vai lá e faz o terceiro gol do Leão Azul Paraense, que seguia criando oportunidades, acumulando chances. Teve um lance que o Pedro Rocha pegou cara a cara com o Matheus Nogueira, mas infelizmente acabou não pegando tão bem na bola, a bola foi nos braços do goleiro do Paysandu. Teve uma outra jogada em que o Nogueira acabou defendendo também, evitando o quarto gol do Clube do Remo. E aí teve o outro lance capital que para mim também colaborou para que o placar fosse apenas 3-2 para o Clube do Remo, que foi o choque de cabeça entre o Jaderson e o Novídio, zagueiro do Paysandu. Foi um lance muito feio, assustou todo mundo no estádio ficou assustado, a ambulância até demorou um pouco para entrar em campo, jogadores desesperados, porque lance de cabeça sempre é uma jogada perigosa e sempre a arbitragem precisa parar imediatamente o jogo. O choque foi muito forte, só o Jaderson acabou indo para o hospital, o Novídio depois saiu do campo, foi substituído, e o Remo, após a partida, soltou o boletim médico a respeito do Jaderson. Ele teve uma concussão cerebral, teve uma lesão, né, cerebral, mas foi medicado, graças a Deus, ontem no Hospital Porto Dias, sendo aí assessorado pelo Dr. Jean Clay, que é o chefe do NASP, né, sempre ali presente nessas questões médicas, e ele foi diagnosticado após fazer uma tomografia com essa lesão cerebral. E ele vai passar por observação, ele está na UTI, mas consciente, tá, gente, do Hospital Porto Dias, e será medicado, vai continuar sendo medicado e continuará em observação para se recuperar. O que menos importa agora é se ele vai estar em campo ou não domingo. O mais importante agora é a recuperação do Jaderson, ele esteja bem, que ele esteja com saúde, né, para voltar às suas atividades normais aí do seu dia a dia. Então, Jaderson, mais uma vez, desejamos para você força, uma boa recuperação e que logo logo você esteja 100% aí, estando jogando ou não. Eu repito, não é o que mais importa agora. O que mais importa é a saúde do atleta, e a gente torce muito para que logo logo ele esteja aí fora, né, do hospital e convivendo com a sua família e com seus companheiros. Voltando para o jogo, como eu disse, esse lance foi crucial. Por quê? Porque o jogo parou. O jogo parou ali uns 10 minutos e esfriou, gente, a partida novamente. Então o Paysandu teve ali, de uma certa forma, né, um tempo para conversar, para se organizar em campo, porque o Paysandu estava nas cordas novamente. O Remo estava amassando o rival, que não conseguia chegar tanto, né? E depois disso, o Daniel Paulista acabou tendo que fazer a substituição do Jaderson, colocou o Daniel Cabral em campo, e o Daniel acabou utilizando da estratégia de recuar um pouco o time para pegar os contra-ataques, até por conta já do cansaço físico do Remo, né? A intensidade do time ontem foi muito grande e o time acabou, de uma certa forma, se desgastando e acabou recuando um pouco. O Paysandu começou a pressionar, o Marcelo Rangel trabalhou, aliás, ele trabalhou muito bem no primeiro tempo também, num chute, se não me engano, do Matheus Vargas, defesaça do Rangel. No segundo tempo ele também trabalhou os lances e também colaborou muito, né, para o resultado de ontem, o Marcelo Rangel.
Mas esse jogo de ontem, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se não fosse o erro do Pavani, eu acho que seria uns 5-2 pro Remo. Num placar assim, com as chances criadas para cada time. Eu acho que o Paysandu ontem se superou em campo, né? A gente sabe das dificuldades que o rival tá passando aí na montagem do elenco, na maneira com que o time tá jogando, na parte física. E é o que eu falo, clássico ninguém quer perder, clássico todo mundo quer ganhar, ainda mais valendo taça. E os caras ontem se entregaram em campo, né? Eu acho que depois ali que o Pavani vacilou, eles entraram na partida e poderia ter custado muito caro pra gente o resultado. Se a gente for colocar aqui, né, o famoso menos mal, talvez esse erro do Pavani sirva justamente de lição para o jogo de domingo, né? Porque se a gente talvez faça 3, 4 ontem, a gente entrasse relaxado demais no jogo do domingo, e a gente lembra muito bem o que é construir uma vantagem grande no Repá e ela se esfarelar em pouco tempo, como foi lá no Repá de 2022, onde o Remo faz 3-0 no Baianão e depois deixa o Paysandu quase virar, né? Empatou, fez 3-0, naquele golaço do Leonante acabou levando o título. Mas o jogo de ontem dá lições com certeza para os jogadores. Inclusive o Pavani, depois do jogo, assumiu o erro, pediu desculpas, disse que é acostumado a fazer isso, mas acabou vacilando ali, trouxe o Paysandu para o jogo. E a gente não pode deixar, né, gente, aqui de falar sobre a evolução do trabalho do Daniel Paulista. Porque hoje nós podemos escalar o time do Remo de cabeça. Você pode não concordar ainda com o Felipe Viseu como centroavante, pelo fato de não fazer gols, mas eu vou aqui mais uma vez citar uma situação importante. O Viseu, ele tem uma função tática que é fundamental para que o Janderson e principalmente o Pedro Rocha consigam exercer o seu futebol. Ontem, de novo, o Pedro Rocha não apareceu tanto, né, no jogo, mas o Janderson, ele obteve espaço muito em função da marcação que o Viseu puxava para ele. O Viseu puxava a marcação da zaga do Paysandu e sobrava muito espaço para o Janderson. E isso, gente, é o trabalho tático que eu falo para vocês. Repito, o Viseu está devendo gols, está devendo. Mas ele tem essa função tática que talvez outro atacante que entrasse no lugar dele, o Adailton ou o próprio Ítalo, não conseguissem fazer, entendeu? Então o Viseu peca na finalização, peca às vezes na tomada de decisão, mas ele tem uma importância tática e ontem foi provado isso em campo com o gol que o Janderson fez e as outras oportunidades que o Remo acabou criando também na partida. Então foi um jogo em que a gente viu o Remo do Daniel Paulista controlando o jogo, mandando na partida, né, gente? Tendo a posse de bola, amassando o seu adversário, impondo ali o seu melhor ritmo, a sua melhor fase neste momento. Teve o vacilo que infelizmente custou 2 gols pra gente, porque o segundo gol ele é consequência do primeiro. Mas o importante é estar vivo aí com a vantagem pro jogo da volta e que, claro, na cabeça dos jogadores, da comissão técnica, tá tudo 0-0, nada definido, é atenção máxima, são mais 90 minutos e repar. Não tem como você vacilar, não tem como você cravar nada. Por isso que é o clássico mais jogado do mundo, é o clássico mais disputado e é o maior clássico do Brasil, porra. Nada de Grenal, nada de Palmeiras e Corinthians, de Vasco e Flamengo, é o Repá. Ontem, mais uma vez, ficou provado pro Brasil todo a força do Repá. Todo mundo viu, todo mundo repercutiu, todo mundo surfou na onda. Mas nós que vivemos aqui no futebol paraense há anos, nós sabemos o que é o Repá, nós sabemos valorizar o que é o clássico Rei da Amazônia. E que jogaço, e que atmosfera ontem no Colosso. 38 mil pessoas, para mim um público espetacular, até por ser a primeira partida, por ser o horário ruim, 9 horas da noite. Que show é a torcida do Pará, que show é o Fenômeno Azul que estava em maioria ontem no Colosso do Bengola. A gente vai vivo pro jogo da volta com essa vitória aí de 3-2, mas com a cabeça no lugar, com a concentração lá em cima, pra gente em busca desse título do Parazão 2025. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que você achou do jogo de ontem, o que mais te alegrou, o que te decepcionou. Quero também que vocês comentem aqui como é que foi a experiência nas catracas, se funcionou ontem. Eu recebi alguns relatos de amigos que tiveram problemas para adentrar o portão do sócio. Teve amigo que foi barrado, infelizmente, lá, e que só conseguiu resolver depois o problema. Enfim, os problemas que a gente já conhece do Mangueirão, né, pessoal? Infelizmente. Então, esse é o resumo do clássico de ontem. Jogaço de bola,
jogaço de bola, e que a gente vai conversar melhor durante a semana sobre o segundo jogo da decisão do Parazão 2025. O Leão quebrou a invencibilidade do rival e vai agora vivinho para o segundo jogo em busca do título de 2025. Deixe teu like, comente os assuntos deste vídeo e verifique a tua inscrição no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Em breve o vlog vai sair para você acompanhar a festa do Fenômeno Azul. Valeu!